Olá pessoal, vou comentar aqui brevemente o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que fez uma fala agora há pouco aos seus seguidores em frente ao Palácio do Planalto. Uma fala bastante problemática e preocupante, porque o presidente, ao invés de buscar esclarecer as pessoas que o resultado das eleições deve ser respeitado, que é a única fala digna de um chefe de Estado nesse momento, ele trouxe um discurso bastante abstrato, não trouxe nenhuma informação concreta às pessoas, não tocou novamente na questão da fraude das urnas, porque esse tema já foi amplamente debelado pelos órgãos competentes, não trouxe nenhuma informação em relação a essa questão, mas ainda assim ele manteve esse discurso no sentido de dizer às pessoas que elas devem se manter unidas, de que de alguma forma isso não, as pessoas têm que manter a fé porque não acabou ainda, que as pessoas precisam acreditar, que as pessoas não devem criticá-lo por ele estar em silêncio. E fez algumas falas, né, num sentido muito dúbio, falou coisas como eu morreria pelo meu país, vocês não podem achar que tudo depende de mim, todos vocês são responsáveis pelo destino do país, se nós não fizermos alguma coisa agora, como nós vamos olhar para trás e pensar que nós deveríamos ter feito? Então, essas falas, esses recortes da fala dele, em especial, isso demonstra que é uma incitação às pessoas a se insurgirem contra o resultado eleitoral. Então, é uma postura absolutamente inconstitucional por parte do presidente da República, né? Uma postura indigna de um chefe de Estado. Ele, enquanto representante do povo, ocupando a cadeira da presidência, falando aos seus seguidores, a essas pessoas que acreditam nele, ele se valeu dessa imagem de autoridade para dizer às pessoas que, de alguma forma, o resultado das eleições não será respeitado, porque, resumidamente, ao trazer essa esperança às pessoas de que algo pode acontecer, embora esse algo ele não tenha dito o que é, mas ele insistiu em trazer essa esperança, em dizer às pessoas que nada está perdido, fala dele, né? Ao fazer essas afirmações, ao manter as pessoas cooptadas e presas a essas teorias, né, do comunismo, ele falou no socialismo, nós não podemos deixar que o socialismo vença. Então, assim, isso tudo é extremamente problemático. Em especial por ele ser um chefe de Estado, por ele ser o representante da nossa nação ainda. Então, eu acho que o que ele, na sua fala, né, ele demonstra um profundo desrespeito por uma parcela enorme do povo brasileiro, porque ele se refere como povo e como vocês, sim, são bons cidadãos, ele falou algo nesse sentido, se referindo às pessoas que o apoiam e desprezando as 60 milhões de pessoas, os 60 milhões de brasileiros que não votaram nele e que fazem parte do povo brasileiro e que ele deve respeito a essas pessoas. Mas, na sua forma de se referir ao povo brasileiro, ele só contempla, ele só considera respeitável as pessoas que o apoiam. E isso é extremamente equivocado. É importante, né, as pessoas que estão ainda participando dessas manifestações, as pessoas que ainda acreditam nesse discurso, que é um discurso irresponsável, um discurso inconsequente por parte do presidente. Eu acho que as pessoas elas precisam simplesmente refletir se fosse o contrário, se ele tivesse vencido as eleições e as pessoas de esquerda estivessem bloqueando estradas, estivessem tentando incitar as Forças Armadas a derrubarem o presidente, se as pessoas estivessem dizendo que não iriam reconhecer o presidente eleito, será que você consideraria correto?
Você consideraria certo? Você que está aí na frente de um quartel, né, fazendo os seus protestos, se fosse o inverso, se as pessoas estivessem protestando contra a sua escolha, você acharia isso legítimo? Eu acredito que não. Eu acho que falta muito fazer essa reflexão. Entender que perder faz parte desse processo, né? As eleições, elas foram extremamente disputadas e houve um vencedor legítimo. Toda esta narrativa, né, que foi trazida em relação a uma fraude e prejudicados dessa maneira, isso tudo não foi comprovado. A verdade é que as eleições transcorreram e houve um vencedor, e esse vencedor precisa ser, este resultado das eleições precisa ser respeitado, principalmente pelo presidente da República. Extremamente problemática a fala dele ao dizer: vocês é que vão decidir o meu destino, são vocês que decidem o que as Forças Armadas irão fazer. Isto é de uma irresponsabilidade absoluta. Primeiro, porque o povo já decidiu qual é o destino dele. O povo votou e decidiu retirá-lo do poder. E ele precisa respeitar o que a maioria do povo brasileiro decidiu. Em relação às Forças Armadas, não cabe ao povo dizer o que as Forças Armadas devem fazer ou não, quanto mais em relação às nossas instituições. As Forças Armadas existem, são uma instituição permanente, são instituições permanentes, né? As três forças, elas são instituições que servem para proteger a nossa pátria. Não existe nenhum Estado estrangeiro, nenhum outro país que está atentando contra a nossa soberania nacional. Não existe nenhum risco ao qual está exposto nesse momento a nação brasileira. Então não há que se falar em nenhuma ação por parte das Forças Armadas. As Forças Armadas não servem para atender aos caprichos de pessoas que não aceitam o resultado eleitoral. O nosso país foi governado durante anos pela esquerda e nunca se tornou um país comunista. Então essa narrativa, na fala do presidente, ele também fala em socialismo, ele fala que se as pessoas não fizerem algo hoje, quando lá na frente olharem para trás, elas vão se sentir responsáveis. Vejam a gravidade desta fala, né, que ele fez, incitando as pessoas a tomarem alguma atitude contrária à ordem, contrária ao que diz, ao que rege as leis e a Constituição. E ainda trouxe novamente aquela fala de que ele sempre agiu nas 4 linhas da Constituição e que daí deve vir a vitória. Não há nada no texto constitucional que permita a um chefe de Estado derrotado tomar o poder de qualquer maneira. Então, é importante que se diga, eu como professora de Direito Constitucional, quero fazer esse esclarecimento. Acho que, por vezes, as pessoas se valem do desconhecimento das pessoas que não são da área jurídica e que não compreendem o que é o texto constitucional, para que ele serve, e ficam invocando a Constituição para justificar posturas e falas absolutamente inconstitucionais, como foi essa fala agora no final da tarde, feita pelo presidente da República. A nossa Constituição, ela é o diploma máximo, o diploma legislativo mais importante do Estado brasileiro. É na nossa Constituição que nós temos as decisões do nosso Estado. E em um Estado democrático de direito, a lei é soberana, a lei está acima da vontade dos homens. Então, o que diz a nossa Constituição é que é preciso respeitar o processo eleitoral. A nossa Constituição estabelece as regras, estabelece a importância do voto, estabelece a soberania popular, ou seja, a decisão que o povo toma através das eleições, ela deve ser respeitada. É isso que diz o texto constitucional. Então, não vou me alongar muito nessas reflexões, fiquei especialmente impactada por esses 2 motivos. Primeiro, por conta da extrema irresponsabilidade do presidente da República ao incitar as pessoas a talvez tomar alguma medida por si sós,
a se manterem na frente dos quartéis, convocando as Forças Armadas para tomar alguma medida que seria configurada um golpe de Estado, porque não existe nenhuma previsão para que as Forças Armadas assumam o poder simplesmente porque as pessoas não gostaram do resultado das eleições, e também tentar justificar qualquer movimento, qualquer postura com base no texto constitucional. Isso é uma falácia, isto é uma irresponsabilidade praticada pelo presidente da República. Então, vamos aguardar que esse período que nós temos ainda com ele na presidência até o dia 31 de dezembro, que transcorra da melhor forma possível, que nenhuma das pessoas que lá estão, que elas tomem nenhuma medida que venha a prejudicá-las, porque esse é o ponto. Essas pessoas que lá estão é que estão se prejudicando, estão perdendo empregos, estão perdendo relacionamentos, estão deixando de conviver com a sua família, estão se prejudicando tremendamente para embarcar em um projeto furado, acreditando em uma narrativa que não se sustenta, que não tem base alguma e esperando algo que nunca virá. Então, vamos torcer que a nossa democracia vença no final. Até mais.